Olá, tudo bem? As adversidades dessa vida, ela tem deixado a gente prostrado, né? É muita dificuldade, é muita pressão. Conforme vai evoluindo o mundo, a maldade do homem vai aumentando também. Conforme vai evoluindo o mundo, nós vamos ficando mais longe de Deus. Hoje eu quero deixar uma palavra para que você possa se apegar nela na hora que dá vontade de desistir. Na hora que dá vontade de desistir, na hora que a gente fica chorando sozinho num canto, sem saber o que fazer, sem ter ninguém. Existe um trecho bíblico que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se a gente for analisar o mundo, quando eu falo de mundo, eu estou falando de pessoas, tá? Quando eu falo de mundo, eu estou falando de pessoas. Assim é o que a Bíblia nos ensina. O mundo é o povo, são as pessoas. Pois as pessoas que formam esse mundo, as pessoas que determinam para qual direção o mundo vai, as pessoas que são boas ou são ruins, as pessoas que cuidam ou maltratam, são pessoas que fazem com que o mundo fique limpo ou sujo. É bem interessante isso. Existem pessoas que têm tendência a culpar sempre o outro. A gente vê isso nessa guerra extremista que estamos vivendo, política. E nunca foi tão evidente a política, nunca foi. Antes a gente não sabia de nada que acontecia lá em cima. Mas as coisas tomaram esse rumo, tanto que o conhecimento chega através das informações que recebemos pela internet. Se a informação é boa, beleza. Se for ruim, então a gente vai acabar aprendendo errado. Então, para isso a gente tem que ter um norte, correto? Porque se a mídia for tendenciosa, você vai crescer com a informação errada. E se você crescer com a informação errada, meu Deus, como é que vai ser o teu futuro? Por isso que nós precisamos ter um norte, concorda? A gente precisa ter uma bússola que vai nos direcionar, ou pelo menos vai nos manter na direção correta, né? A bússola vai nos manter. A gente, por mais que esteja andando para o local errado, para a direção errada, se você decidir entrar pelo caminho errado, a bússola não vai pegar você e não vai ser seu leme, né? A bússola não vai mudar a tua rota. Ela tá dizendo, cara, é para cá. E eu quero te apresentar essa bússola hoje. Eu quero te apresentar essa bússola. Essa bússola se chama Jesus, tá? Mas, para simplificar, como ter acesso à bússola? Se Jesus é algo que transcende esse mundo físico, você precisa de uma forma de materializar isso. Hoje eu vou te dizer como que você consegue materializar Jesus. Sabe como? Não vou enrolar não, eu vou falar logo. Leitura da Bíblia Sagrada. Tudo que precisamos saber está na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o maior manual de prática, manual prático, manual de vida bem-sucedida, de forma que há possibilidade de você praticar, tem condições de você pôr em prática. A Bíblia é simples,
é porque as pessoas que acabam embolando tudo, confundindo tudo, dificultando tudo. Mas é simples. Eu iniciei falando um trecho bíblico que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não estou pregando aqui, eu só estou te dando um norte. Então por isso eu não vou citar versículo, eu não vou citar livro bíblico aonde está escrito isso, não. Porque a minha ideia aqui é estimular você a praticar isso. Sempre no início, desde o início, Deus sempre foi permitindo que todas as suas informações fossem registradas. A Bíblia nada mais é do que uma crônica do rei, do grande rei, do rei dos reis, do rei todo-poderoso que é o nosso Deus, né? É uma crônica. Existem os livros, até livros de crônicas, que são crônicas dos reis. São histórias que os reis viveram, situação que eles passaram, soluções que eles trouxeram para problemas que atingiram o povo. Aí ele pedia os escribas sempre anotar tudo para servir de exemplo e para servir também de registro para posteridade, para no futuro todo mundo poder ler ali e caramba, nós passamos por isso e o rei teve essa iniciativa. Então vamos lá. Os registros bíblicos são registros para que possamos entender situações que pessoas passaram. A humanidade é muito previsível. A humanidade é previsível. Por isso existe até os horóscopos, né? Porque a pessoa vai analisando que a pessoa que nasce nesse período sempre tem essa tendência, a pessoa que nasce nesse mês sempre tem essa tendência. Então a humanidade é previsível. É aquele detalhe de você pegar um trecho, entendeu? Um trecho bíblico, você pegar um trecho, uma rua, e chegar, dar de cara com um engarrafamento, aí por você conhecer bem a região, tu fala, pô, vou pegar aquela rua ali do lado ali, vou passar por trás daquele prédio para cortar esse engarrafamento aqui. Você pensa aqui, achando que você é o esperto, que está se dando bem, quando tu vira a curva ali, tá cheio de carro lá. Um monte de gente pensou igual você. Assim é. É claro que existem tendências, né? Tanto que é impressionante como essa divisão de pensamento de pensamento político, essa divisão de pensamento político bate quase meio a meio, né? 50%, né? Tu vê a eleição como é que foi. E também, eu não digo que seja meio a meio se for pegar a população total, porque teve as abstenções, as pessoas que não foram votar em ninguém. Mas não acredito que seja 25%, que eu nem vi esses números ainda, tá? Se alguém tiver aí, até fala sobre isso, comenta sobre isso, porque eu nem parei para dar atenção, porque aqui a minha intenção aqui não é falar de política, a minha intenção aqui é sempre te dar um norte. Então o que acontece? Quando você pega as decisões das pessoas, você vê que são parecidas. A forma de reagir a determinadas pressões são parecidas. A gente sempre tem a tendência de reagir de forma parecida. Mas quando você vê pessoas que conhecem a Deus, você vê reações completamente diferentes. Como um exemplo aqui, eu lembro de uma reportagem de uma menina que foi morta por um cara que a sequestrou, não lembro o nome dela, e ela acabou sendo morta por esse cara, acho que era um ex-namorado. A história é coisa bem antiga isso, coisa bem antiga. E eu lembro do dia que foram entrevistar a mãe dela, e a mãe dela era cristã, uma mulher de Deus, uma mulher que já seguia o evangelho há muito tempo, e ela praticava a Bíblia. E acabou que pessoas chamou ela de hipócrita, porque ela disse que perdoava o cara, porque ela já sabia que o grande preço ele estava pagando, e que se ele não se arrependesse disso, o preço seria ainda maior.
ela disse que perdoava o assassino da filha dela. E aquilo caiu como uma bomba para todo mundo. Mas não acredito nisso, porque a maioria das pessoas, a reação é a mesma. É pegar simplesmente e dizer: não, tem que morrer. O cara que faz isso tem que morrer. Se não me falha a memória, essa garota aparecia na janela, o cara segurando ela, de um apartamento, um prédio baixo, logo no segundo andar, primeiro andar no térreo, e logo no primeiro andar assim no alto. Não sei se era Eloá, Eloí, Eloá, eu não lembro agora o nome exato, mas aconteceu isso, que na entrevista parece que, acho que foi exatamente nesse caso, que a mãe disse que perdoava o cara que tinha matado a filha. Mas essa reação que parece ser absurda pra gente, que é perdoar, né? Essa reação que parece ser absurda, ela, de fato, é uma reação de quem começa a ter intimidade com as coisas de Deus. Quando eu falei no início sobre essa questão de você entender ou saber, talvez tem gente que não sabia disso, né? Que Deus habita, a Bíblia diz que vós sois templo do Espírito de Deus, proveniente de Deus, que quer dizer, veio de Deus, que não sois de vós mesmo, redundantemente ele fala de novo, veio de Deus, não sois de vós mesmos, mas de Deus. Teu corpo, tua vida é templo de Deus. Você foi criado para ser um templo de Deus, para ser habitação de Deus, para que Deus viva em você. Para que Deus viva em você, pois Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. Então Ele precisa de você como um instrumento. Então, você foi criado para ser templo de Deus. E quando você entende isso e permite que Deus viva em você, suas reações deixam de ser racionais, humanas, e passam a ser reações provenientes de Deus. E quando você começa a pensar assim, entender que você é cheio de Deus, você começa a acreditar que verdadeiramente eu posso dizer que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque a Bíblia também diz que o mundo jaz, mora, deita, está dormindo, está deitado, ele ali é o lugar dele. Quando fala jazigo, a gente está falando de um lugar que a pessoa vai para lá e de lá não sai nunca mais. Entendeu? O mundo já está deitado no maligno. A maldade do mundo aumenta, e a Bíblia também fala isso. Por aumentar a maldade, o pecado, a iniquidade, o amor se esfria. Então é muito importante você entender que quando você está cheio de Deus, todas essa diversidade do mundo são insignificantes diante da grandeza de Deus. Então quando você entende que Deus é por você, não há ninguém que consiga te vencer. Quando você estiver passando por uma situação de dificuldade que começar a te atormentar, creia nisso, Deus é com você e nada pode te vencer. Não estou falando de você usar isso como uma ferramenta, não, dizendo que você pode fazer o que quiser, que Deus vai te... Não, Deus é justo. Se você estiver no caminho da justiça, se você estiver fazendo a coisa certa, Ele vai ser por você. Acredite nisso. Não pense em se matar, não pense em suicídio, não, acabar com a sua vida. Não pense em matar a outra pessoa que te irritou, cheio de ódio. Não. Antes pergunte o que Jesus faria numa situação dessa. Exercite o perdão, porque quando você exercita o perdão, você está aproximando o Espírito Santo de Deus de você. Você está aproximando Deus de você. Quando você exercita o perdão, você parar de procurar culpado e começar a exercer o perdão, saber que as pessoas cometem falhas, mas elas também são dignas de serem perdoadas e absorvidas e ter uma segunda chance. Quando você começa a pensar assim, Deus começa a agir por você e a chance de você crescer é gigante. A chance de você aumentar a tua espiritualidade e começar a vencer a adversidade do mundo começa a aumentar exponencialmente. Você começa a viver melhor, confiando em Deus, tirando o pé do chão, se jogando no colo de Deus. Você começa a ser mais feliz. Você começa a parar de achar
pecado nas pessoas, parar de achar erro nas pessoas, e você começa a entender que tudo que nós vivemos foi uma armadilha criada por esse inimigo que a Bíblia diz que temos. Pelo adversário, porque quem põe um contra o outro é o inimigo. Ele que cria armadilhas para que você seja lançada contra teu irmão. Porque a intenção do inimigo é que um mate ao outro, porque nós causamos inveja ao inimigo. Somos criaturas perfeitas, criadas por Deus. E não foi o caso dele. Deus tem um carinho especial por cada um de nós. E Ele nos fez com o intuito de conviver com Ele, sermos amigos de Deus, e Ele nos proteger. Nisso o inimigo ele fica furioso e ele fica tentando nos destruir. E na maioria das vezes tem conseguido. Desculpa. A maioria das vezes ele tem conseguido. A maioria das vezes ele tem tido êxito. Pessoas se morrem e se matam, né? Como dizia o Fagner, se morrem e se matam. O termo que ele usava na canção. Porque sem essa direção, sem essa bússola, que é a palavra que nos direciona para o caminho correto, o amor que é pregado hoje aí fora, ele não é o amor ágape, é o amor eros, é o amor de carne, é o amor do desejo, é o amor sexual. Quando você vê pessoas falando que Deus ama a todos, mas Ele abomina o pecado. O pecado pode ser uma ação, um ato pecaminoso que você cometa e venha se arrepender e não cometer de novo, mas o pecado também pode ser um estado que se chama estado pecaminoso. E esse estado pecaminoso é onde a gente começa a embarcar no problema, é onde você começa a descer a ladeira, porque a cada vez que você se afasta mais, você note quando um pai ou uma mãe, é que geralmente o pai que se afasta da família, né, ou a família que se afasta do pai, né, geralmente a mãe é que acaba ficando com a criança sozinha, geralmente, isso não é regra, e você vê quando o pai, ele se afasta da família. Eu tive esses exemplos na minha família, não o que aconteceu comigo, aconteceu com parentes do meu irmão, ele se afastar da filha dele. Ele era louco, apaixonado por aquela menina. Mas a distância, o tempo de afastamento, os anos de afastamento, foi criando um abismo tão grande entre eles, que hoje eles não conseguem se ver mais. Hoje, eles não conseguem visitar nem a menina ele, nem ele a menina. A menina já é uma mulher hoje, já passou dos 30 anos de idade. Então, esse afastamento, quando você se afasta de Deus, embarcando num estado pecaminoso, cada hora fica mais difícil. O que seria um estado pecaminoso? Seria uma prática que é condenada por Deus e a pessoa vive nessa prática, seja lá qual for, um vício qualquer, ou simplesmente a mania de falar e difamar pessoas. A gente costuma julgar atos maiores. Quando você pergunta geralmente para uma mulher um pecado que não merece perdão, a mulher fala adultério, porque dói na pele dela ou da pele do homem quando o homem sofre o adultério. A cultura do Brasil faz com que o adultério seja realmente algo muito pesado para ser digerido. Mas se você for para outros países onde homens têm várias mulheres, como é que será a avaliação de adultério? Se aqui no meu país eu posso ter várias mulheres, a lei permite. E é cultural, existe, claro que mesmo no país que você pode só ter várias mulheres, se você quiser uma mulher, você não pode simplesmente pegá-la, você vai ter que casar com ela, vai ser mais uma que tu vai ter. Então realmente também não pode acontecer o adultério nesse caso.
que seria você sair dentro desse contexto de casamento, seja lá o cara casado com uma mulher, como o cara que casa com várias lá, né, nessa cultura, você sair desse contexto e se envolver com outra pessoa. Então, o que eu estou te passando com isso? O pecado, o estado de pecado, o estado pecaminoso, ele é algo que vai petrificando o coração do homem. É algo que vai endurecendo, embrutecendo o coração do homem. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos analisar formas que nos aproximem de Deus. Você não precisa nem perguntar a ninguém. Lembra que eu disse que a Bíblia é o manual? Tá tudo lá. Não é para interpretar do jeito que tu quer. Tá claro. Tudo tá claro. Ser uma boa pessoa. Quando fala mal o próximo, fala de perdoar. Quando fala mal o próximo, fala de cuidar. Quando ele sente dor, quando ele está sofrendo, fala de cuidado. Então, quando a Bíblia fala, ama teu próximo como a ti mesmo, ela está dizendo, o que você não quer que aconteça com você, não promova contra seu irmão. E baseado nisso, Deus vai crescendo dentro de você. E quando ele cresce dentro de você, teu semblante fica formoso. Você vai ficando mais bonito, mais limpo, né? Mais cheiroso, porque Deus faz isso na vida da pessoa. E os problemas quando vierem, por mais que doa, você vai falar assim, Deus tem o melhor para mim. Fica com essa palavra, vamos conversar mais outras vezes, mas absorva isso, tá? Um abraço e que você possa realmente permitir que Deus cresça dentro de você.